Muito infelizmente, o consumo de esteroides está a tornar-se uma prática cada vez mais generalizada. Hoje em dia basta ir ao Instagram, fazer scroll e ver a quantidade enorme de pessoas, quer sejam atletas ou modelos ou até nem são nada, mas há muita gente a tomar esteroides. Mas porquê? O que é um físico atingível naturalmente e o que é que leva as pessoas a optar por tomarem esteroides? Será que não conseguem atingir o seu corpo de sonho de forma natural, ou será que na verdade conseguem, mas era preciso muito mais tempo e muito mais trabalho? Para a maioria das pessoas é esta segunda opção, na minha opinião. As pessoas não querem o trabalho, não querem esperar os anos que é preciso para ter um corpo e um físico desenvolvido e o seu corpo de sonho. Para quem quer competir, isso aí já é outra história totalmente diferente, como nós sabemos. Mas então, neste vídeo vamos ver o que é um corpo atingível naturalmente, o que é um físico atingível naturalmente, para termos uma ideia daquilo que nós próprios podemos atingir. Agora, claro que isto vai depender imenso da nossa própria genética, não é? A nossa genética pode fazer com que no primeiro ano de treino tu consigas 40 cm de braço, ou fazer com que treines durante 7 ou 8 anos e não consigas chegar aos 40 cm de braço. É uma diferença enorme que a genética pode fazer, e por isso aqui é tão difícil saber dizer se alguém toma esteroides ou não, ou simplesmente tem boa genética. Há certos indicadores, mas é praticamente impossível, e para ser sincero, isso nem sequer interessa. Nós temos é que saber, ok, aquilo que eu quero é atingível naturalmente ou não, de acordo com os meus objetivos, então vou começar a trabalhar para isso. Então, nesse tipo de vídeos que vocês veem no YouTube a falar de esse toma esteroides, aquele não toma esteroides, isto é um corpo atingível naturalmente, aquele não. Uma coisa que ouvimos falar muitas vezes é o FFMI, Fat Free Mass Index. Isto aqui não passa de uma fórmula, como uma fórmula para calcular o IMC, o Índice de Massa Corporal. Isto aqui é uma fórmula. É uma fórmula que nos diz o nível de desenvolvimento corporal e se ele é possível de ser atingido naturalmente ou não. Mas será que é mesmo assim? Então, o cálculo é feito basicamente com a percentagem de gordura, o que é muito difícil estimar, com a altura e com o peso. Quem tiver um valor acima de 25, à partida ou é uma anomalia genética ou toma esteroides. Quem tiver um valor abaixo de 25 e ali na casa dos 20, 21, 22, então é alguém que treina, mas que é quase de certeza natural. Ora, esta medida na verdade é muito geral, e o FFMI não passa de mais do que isso. Vamos ver como é que o FFMI nasceu. Basicamente, o FFMI apareceu pela primeira vez e tornou-se famoso com um estudo feito nos Estados Unidos, em que eles pegaram em 157 participantes aleatórios, pessoas que treinavam num ginásio qualquer, mediram o FFMI deles e descobriram que das pessoas que tinham FFMI acima de 25 pontos, havia muitos deles que tomavam esteroides. Os que tinham abaixo, quase nenhum tomava esteroides. E pronto, a partir daí ficou essa marca dos 25, e quem está acima de 25 toma esteroides, quem está abaixo não. Ora, isto aqui é um problema muito grande. No mesmo estudo, eles pegaram em 20 campeões de bodybuilding da era pré-esteroides, ou seja, antes de 1950, e estimaram que muitos deles tinham FFMI à volta dos 27 ou 28. Ou seja, no próprio estudo eles disseram, ora, não podes passar dos 25, mas aqui estão estes todos que passaram, naturalmente. Então o FFMI não é um indicador, ou pelo menos não é o único indicador de que a pessoa toma esteroides. E aqui mais à frente já vamos ver alguns exemplos super interessantes de pessoas da era pré-esteroides que tinham FFMIs acima dos 25. Por isso, o FFMI é um indicador, ok? É um indicador, mas não é
o único, nem deve ser considerado como sagrado. Há mesmo muita gente, aliás, cada vez mais gente, porque cada vez mais pessoas treinam, cada vez mais a elite genética aparece no que toca ao bodybuilding, por isso cada vez há mais pessoas naturalmente e com o conhecimento e tudo isso a quebrar o número de 25, a chegar aos 26, 27. Isso não quer dizer que o FFMI não sirva de nada, como eu disse, é um indicador e claro, quanto mais acima de 25 tiver, maior é a probabilidade dessa pessoa tomar esteroides. Ok, e vamos então agora ver alguns exemplos de corpos e de atletas da época pré-esteroides, antes de 1950, e ver o que é atingível naturalmente, porque já sabemos que aqueles antes de 1950 são todos naturais de certeza absoluta, porque os esteroides ainda não tinham sido inventados. E vamos começar pelo atleta da era antiga mais popular de todos, que é o Eugene Sandow. Se já ouviram falar desse nome é porque ou me seguem no Instagram, porque eu fiz um post sobre esse tópico aqui há um tempo. Se não me seguem no Instagram, sigam, porque eu posto lá muito conteúdo, mas o troféu do Mr. Olympia tem o nome dele e foi feito à imagem dele. Ele é então considerado o pai do bodybuilding. E olhando para o físico dele, ele tem um físico incrível. Não se esqueçam que na altura ninguém sabia treinar, ok? Não havia estudos, não havia nada. Ninguém sabia comer. Aliás, a comida se calhar nem estava assim tão disponível. Depois, nem sequer havia ginásios. Vocês sabem o que isso é? Na altura, a prática, a existência de ginásios ou academias ainda não era generalizada. Aliás, se calhar nem existia quase nada e todos eles levantavam e faziam levantamentos simplesmente em casa com coisas, com pesos que tinham. Era um ato do circo, seja o que for. E no entanto conseguiram desenvolver estes físicos incríveis, por isso nós agora hoje em dia ficamos muito confortáveis e se o ginásio não tem aquela máquina ou naquele ângulo já estamos a reclamar, a dizer que não dá para ter ganhos assim, quando na verdade na altura não tinham nada disso e conseguiam ter ganhos na mesma. Claro, não é o mais eficiente. Olhando para o Eugene Sandow, ele tinha cerca de 88 kg com 1,75 m. Isto assumindo que ele tinha uma gordura corporal à volta dos 11%, dá um FFMI de 25,93. Logo, acima dos 25 e temos a certeza de que ele era natural. Vamos ver mais. Depois temos o Herman Gordner. Eu não sei as medidas dele ao certo, só sei um levantamento que ele fez, que foi de 360 kg de deadlift ou levantamento de terra, quando ele tinha aproximadamente 100 kg. Ou seja, 365 kg de deadlift. Aqui só para verem o que é uma força atingível naturalmente. 365 kg de deadlift, sem periodização de treino, sem conhecimento de treino, dieta, sem acesso a ginásio, todas essas coisas. Claro que muito provavelmente ele era um bocado freak genético, mas como vocês podem ver, é um valor atingível. Claro que não é atingível para toda a gente, por exemplo, eu acho que não conseguiria chegar aos 100 kg facilmente, eu próprio pesar 100 kg, logo é difícil para mim conseguir mover tanta carga. Mas já conseguem ver que hoje em dia é possível para muita gente fazer deadlift com 400 kg até de forma natural, desde que tenham muitos anos de treino e dedicação em cima. Depois temos o John Lim, 1,73 m e 89 kg, com uma percentagem de gordura bastante baixa. O FFMI dele daria à volta dos 28. E mais uma vez, uma era pré-esteroides e algo que ele conseguiu atingir sem conhecimento nenhum. Por último temos o Bobby Pandur com 1,67 m e 77 kg de peso, com uma gordura baixa também, cujo FFMI seria à volta dos 27. Por isso, como vocês podem ver, aqui tem alguns exemplos de pessoas que conseguiram passar esse FFMI sem conhecimento. Isto aqui é o que me bate mais, sem conhecimento absolutamente nenhum. Por isso, vocês já estão a ver o tipo de corpo que pode ser atingível naturalmente. De certeza é o corpo desses atletas que eu mostrei aqui. Por isso, se o vosso objetivo é ter um corpo assim,
Então saibam que não precisam de tomar esteroides para isso, porque já foi atingível naturalmente numa era em que o bodybuilding ainda nem era o bodybuilding. Por isso, antes de passarmos à próxima parte deste vídeo, eu quero agradecer ao Eric Helms, que ele é que tem postado no Instagram todos estes atletas e tem feito highlights com estes atletas da era pré-natural, e a ideia para esta parte do vídeo também veio de um vídeo que ele fez com o Omar Isuf, que é dos melhores canais de bodybuilding do mundo, por isso recomendo que acompanhem. Ok, agora tenho mais duas coisas para falar. Em primeiro lugar vamos falar das competições naturais e das federações naturais. Vocês poderiam pensar, ou até pode ser, que as competições naturais são um bom indicador do que é um físico atingível de forma natural. E em certos casos até é verdade, existem montes de federações, a INBA, existe a WBNF, todas estas federações que são federações supostamente testadas em que tens mesmo que ser natural. E se vocês quiserem ver as competições dessas federações, basta ir ao site deles. A INBA até tem no site deles um Hall of Shame, um corredor da vergonha para pessoas que tomaram esteroides e foram apanhadas. Por isso pode ser só marketing para mostrar que levam isso a sério, ou se calhar até não é e levam mesmo os testes a sério. Mas na maioria das competições supostamente naturais, nem todos os atletas são testados, é só feito um teste aleatório e depois, sejamos sinceros, pode ser muito fácil passar um teste de esteroides. Há certo tipo de esteroides que não é detectado com certo tipo de teste, há certo tipo de esteroides que deixas-se tomar e daqui a 2 semanas já não aparece, seja o teste que for, no teu corpo, por isso é sempre muito difícil saber se a pessoa toma esteroides ou não, mesmo com vários tipos de teste. Nesse tópico recomendo-vos o documentário Icarus, que é sobre doping no desporto em geral, em que o próprio presidente da Agência Europeia de Antidoping, ou Mundial Antidoping, não tenho a certeza, mas vejam o documentário, e ele disse que é muito fácil passar em testes de doping e que não há maneira de apanhar os atletas se for bem feito. A pessoa que coordena tudo isto diz ela mesma isso. Por isso, pensem sempre 2 vezes. Ok, e agora para acabar este vídeo, à semelhança de um vídeo que eu fiz aqui há uns tempos quando falei sobre o Caio tomar esteroides, vou falar de youtubers que são naturais, que eu vejo muitas vezes e que, para vocês terem uma ideia do que é no mundo moderno um corpo atingível. Eu escrevi aqui uma lista em 2 minutos de alguns que eu acredito a 100% praticamente que são naturais. Eu vou pôr aqui fotos no ecrã para vocês poderem ver o corpo deles. Em primeiro lugar, Scott Herman, o pai do YouTube Fitness, quase. O gajo já faz YouTube pai há 10 anos. Se vocês virem o corpo dele, ele está praticamente no limite genético dele, por isso aquilo é o que ele consegue atingir de forma natural. E é um corpo atingível de forma natural. Depois temos o Omar Isuf, já falei aqui do Omar Isuf. O Omar Isuf tem tendência a ter sempre um bocadinho mais de gordura, porque ele também treina muito força e tudo isso, mas também é um bom indicador. Depois temos o John Venus, o maior youtuber vegan fitness do mundo. Eu acredito que ele é natural, já treinei com ele pessoalmente e acredito que ele é natural. Ele tem uma genética muito boa. É verdade, tem uma genética nórdica, que o pai dele é norueguês, ele também é meio norueguês. Ele tem boa genética, no entanto acredito que seja natural. Depois temos o Alpha Destiny, que também tem grandes números em termos de força, tal como o Arisoft também tem grandes números em termos de força. Depois temos o Mark Fit, também alguém super antigo aqui na comunidade do YouTube, Instagram e redes sociais fitness. E isso tudo foi tipo a segunda pessoa que eu comecei a seguir quando comecei a treinar, e até hoje digo que o meu objetivo é ter um físico como o dele. Às vezes as pessoas perguntam-me qual é que é o teu objetivo físico, o teu objetivo de corpo, é aquilo. Ok? Depois temos o Jeff Nippard, que tem dos vídeos mais informativos, dos melhores canais de fitness no YouTube, e ele também já ganhou várias competições de powerlifting e tudo isso. Depois temos o Atlin X, o Jeff Cavalier, óbvio, o gajo tem pai 40 e tal anos, ou até já deve ter 50, e tem uma forma incrível, tem conteúdo muito bom. Depois temos o Vitruvian Physique, alguém que é super underrated no YouTube, e os vídeos dele são sempre super
super completos, super longos, tipo os meus, não é? 20 e tal minutos, às vezes faz vídeos de 40 minutos informativos, mas pronto, isto é para quem quer saber. Depois temos Jeremy Etienne, também o tenho aqui porque acho que ele merece mais reconhecimento. O canal dele explodiu nos últimos tempos, também tem vídeos do estilo do Jeff Nippard, que são muito informativos. Depois temos o Marian, o antigo Student Aesthetics, ele também parece ser natural. E por último o Simnett Nutrition, que tal como o John Venus também é vegan, mas o Simnett eu pus aqui porque, pronto, toda a gente sabe olhar para ele que ele é natural, mas pronto, sei que o físico dele também é o objetivo de muita gente e ele nem sequer se foca em bodybuilding, é mais calisthenics e essas coisas. E depois, claro, depois destes youtubers todos do mundo inglês, temos os youtubers de Portugal. Como eu já falei em vários vídeos, em Portugal não há ninguém a fazer YouTube assim que seja mais conhecido, que não seja natural, quer seja o Bruno Mota, o Tiago Santos, o Gardão, o Bernardo Neves, o Rodrigo Coutinho, a Olena, até o Salgueiro, ele próprio já disse que já tomou steroids, mas que só foi um ciclo e tal, e ele não tem físico de alguém que tomou steroids. Por isso, sigam os youtubers portugueses, ok, e apoiem os youtubers portugueses e apoiem os youtubers que são naturais, porque acho que é muito importante espalhar a palavra por aí. Depois, no mundo brasileiro é muito fácil ver a forma que o Caio Botura tinha antes de começar a tomar esteroides, e ele acho que conseguiu chegar tipo a 77 kg em peso de competição, o que é incrível para uma competição. Vejam as competições que ele fez, aquilo é bodybuilding natural. Ok? Aquilo, acredito 100% que aquilo era bodybuilding natural, por isso aquilo é um físico atingível de forma natural. Se tiverem mais canais que acham que são naturais ou querem saber se alguém é natural ou não, digam aí em baixo nos comentários e vamos ter discussões amigáveis sobre isso. Por isso, digam-me destes todos que eu vos mostrei aqui, quais é que são os vossos físicos preferidos, quais é que são os físicos que vocês gostariam de ter para vocês mesmos, qual é que é o vosso objetivo corporal e se ele vos parece atingível naturalmente ou não. Gostem do vídeo, se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos. E eu beijo.